Vamos dar continuidade acerca deste estudo, que a qual aí é de suma importância, que nessa oportunidade estaremos falando acerca da doutrina. Mas o que é doutrina? Por que hoje a doutrina de Deus ela está sendo pouca divulgada na casa do nosso Deus? Seja bem-vindo a mais um tema importantíssimo da Palavra de Deus. Quem vos saúda com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira. Meu muito obrigado por você estar juntinho conosco através desse tema que a qual aí temos junto com vocês trazido através deste canal de YouTube. Meu carinho, meu respeito em especial a você que ministra a palavra de Deus e a você aí que é líder de denominações, a você que é diretores de denominações, meu carinho, meu respeito em especial. Mas olha só, o que é doutrina? Há três formas de doutrina. O que é doutrina? Conjunto de princípios que serve de base a sistema religioso, político ou filósofo. Biblicamente, só há três tipos de doutrina. A doutrina de Deus, olha só, livro de Tito, capítulo 2, verso 10, a verdadeira. A doutrina de homens, Colossenses, capítulo 2, e verso 22, sem fundamento. A doutrina de demônios, 1 Timóteo, capítulo 4 e verso 1, afasta a pessoa da fé. Veja que a Bíblia é categórica em nos dizer que há três doutrinas. Agora observe um detalhe importantíssimo através desse estudo. Diferenças básicas entre doutrina e costume. A doutrina de Deus, sua origem é divina, seu alcance é geral, é imutável, jamais muda. Que lindo, não? A doutrina de homens, sua origem é humana, seu alcance é local, é temporário, sujeito à mudança. Veja só, hoje, em especial, nós vamos falar acerca da doutrina de nosso Deus. Veja que a doutrina de Deus, ela vem desde o princípio. Isso mesmo, desde o princípio vem Deus falando acerca da sua doutrina. Quando eu vou para a Bíblia Sagrada, eu vou para, isso mesmo, o livro de Deuteronômio, dentro do capítulo 32 e verso 2, que assim está escrito: goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gota de água sobre a relva. Veja que no verso 2 do capítulo 32 de Deuteronômio está Deus pedindo para quê? Para gotejar a sua doutrina, para zelar da sua doutrina. Agora, o Senhor Jesus Cristo, ele estava perante a maior religião daquela época, que era os fariseus. Homens estudados, homens estudiosos daquela época, estavam admirados com o ensinamento de Jesus Cristo. Porém, no verso 16 do capítulo 7 do Evangelho de São João, Jesus respondeu e disse-lhes, olha só, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Veja que dentro desse versículo 16, do capítulo 7 do Evangelho de São João, Deus tem uma doutrina. Para se cumprir, livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 2, que ele vem pedindo, goteje a minha doutrina. Agora, observamos um detalhe importantíssimo através desse estudo.
deixando eu o verso 16 do capítulo 7 do Evangelho de São João, eu vou para Romanos, isso mesmo, a carta de Paulo para a igreja de Roma, no capítulo 6, verso 17, que assim está escrito: mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fosse entregue. Veja que outrora a Igreja de Cristo, ela sem conhecer a Deus, sem conhecer a Cristo, ela vivia neste mundo sem doutrina, vivendo sem Cristo Jesus, e estava em pecado. Agora a Igreja de Cristo, ela sai do pecado e aceita Jesus Cristo porque saiu do pecado. Agora a Igreja de Cristo, ela tem que obedecer uma doutrina. Agora a Igreja de Cristo não tem que obedecer uma doutrina do homem, mas a Igreja de Cristo tem que obedecer a doutrina de Deus. Porque a doutrina de Deus é imutável, ela não muda. Agora a doutrina do homem, ela muda, é imutável. Veja só que há uma diferença. Deixando eu o verso 17, capítulo 6 de Paulo aos Romanos, eu fico e vou agora, sabe para onde? Para 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6, que assim está escrito: propondo essas coisas aos irmãos, olha a preocupação de Paulo a Timóteo, hein? Veja só. Olha só. Aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Veja só que isso daqui está falando de um que a qual é ministro de Cristo, que prega a palavra de Deus. Então quer dizer o quê? Um homem, eles têm que estar dentro dessa doutrina. A mulher tem que estar dentro dessa doutrina. Mas qual a doutrina? A doutrina de Deus. Porque na doutrina de Deus é onde que você vê há uma diferença entre a doutrina do homem. A doutrina de Deus, ela traz o quê? A santificação nas 3 partes do corpo, para se cumprir capítulo 5 e verso 23 de 1 Tessalonicenses. E o mesmo Deus vos santifica em tudo, espírito, corpo e alma, e seja irrepreensível, aguardando a vinda de Jesus Cristo. Isso está falando da igreja, que a qual ela outrora vivia neste mundo, mas o mundo vivia nela, o mundo vivia nele. Porém, ele agora aceita Jesus, ela aceita Jesus, adentra dentro do evangelho que o transformou, o libertou, e agora ela adentra dentro de uma doutrina que não é do homem, mas uma doutrina que ela vem de Deus. Muito bem, deixando eu o verso 6 do capítulo 4, 1 Timóteo, eu fico ainda dentro do livro de 1 carta de Paulo a Timóteo, mas agora eu vou para o verso 3 do capítulo 6, que assim está escrito: se alguém ensina alguma outra doutrina, esse não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. Veja que a igreja, ela tem que ter esse cuidado, porque tem pessoas, tem ministro da palavra de Deus, tem líder, tem pastor, tem obreiros, tem obreira, que ela prega uma outra doutrina. Mas qual é essa outra doutrina? Ela prega a doutrina do homem, e alguns pregam a doutrina de demônios. Então quer dizer o quê? Só que a igreja, ela tem que dar ouvido, prestar atenção para o pregador que prega a doutrina de Deus. Porque a doutrina de Deus é muito importante. E Paulo a Timóteo aqui traz uma orientação para que Timóteo venha orientar o rebanho que está na sua responsabilidade na cidade de Éfeso. Olha, se alguém pregar outra doutrina, olha só,
não dê ouvido, mas exorte a igreja para que não dê ouvido a outras doutrinas. Mas qual é essa doutrina? A doutrina do homem e a doutrina de demônios. Porque a doutrina é segundo a piedade e não segundo os homens. Muito bem, fico eu ainda dentro do livro de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, e vou para o verso 4 do capítulo 6, que assim está escrito. É soberbo, olha só, está falando de um homem a qual ele não prega a sã doutrina, a qual ele prega a doutrina do homem, prega a doutrina de demônio, sai da doutrina de Deus e começa a pregar doutrinas que não têm bases bíblicas para a salvação e a vida eterna. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões de contenda de palavra, das quais nascem invejas, porfia, blasfemas, ruim suspeita. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. Homens e mulheres que aprendeu com Jesus Cristo através de um líder, a qual veio levantado para levantar uma denominação, para abrir uma denominação, e arrastou uma multidão para Jesus Cristo através da doutrina de Deus, a qual foi implantada, agora adentra outros a qual vem com ruim suspeita, com contenda de palavra que não sabem de nada, deixando de respaldar a verdadeira doutrina, que é a doutrina de Deus. Dentro ainda da primeira carta de Paulo a Timóteo, mas agora no verso 5 do capítulo 6, a Bíblia é categórica em dizer: contenda de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Agora vem a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo para nós também. Apartai-vos dos tais. Viu, igreja? Olha só. Ou seja, homens a qual se elevou, deixando a verdadeira doutrina de Deus, que é acerca da santidade, que é onde que mostra a verdadeira santidade de Deus na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, deixou tudo isso. Por que que deixou? Porque que se corrompeu no pecado, se corrompeu por causa do dinheiro, se privou da verdade, a verdade não há mais nele, a verdade não há mais nela, e agora, como a verdade não há mais nele, mais nela, implanta uma doutrina que não é de Deus no rebanho, o rebanho sabe disso, que essa doutrina não é de Deus, mas também está se corrompendo no pecado, dando ouvido a esses homens que se privaram da verdade. Só que daí para você, para mim, para nós, que ainda guardamos a doutrina de Deus, que ainda preservamos aquilo que nós aprendemos com o nosso líder, com o nosso saudoso, que é a qual Deus deu a ele essa sabedoria para nos ensinar. Agora, esses tais que vêm, Paulo é categórico em dizer: vamos apartar dele, vamos apartar dela. Veja que isso é sério. Ei, você que está na liderança, pare para meditar. Isso é sério. O que está te seguindo não está seguindo a Jesus Cristo, não. Está seguindo você, porque você já não traz mais a doutrina. E ali você não trazer a doutrina conforme ela é, que é a doutrina de Deus para a santificação, para a salvação e a vida eterna, ainda você critica. Então isso é perigosíssimo. Muito bem, deixa eu o verso 5 do capítulo 6 de Paulo a Timóteo na sua primeira carta. Isso mesmo. E sabe para onde que eu vou agora? Eu vou ficar dentro da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, mas agora no capítulo 3 e verso 10, que assim está escrito: tu, porém, isso é uma orientação, tens seguido a minha doutrina? Olha só, agora vem uma orientação: modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Ei, cadê o amor pelas almas?
Cadê o amor pela palavra de Deus? Cadê o amor pela doutrina de Deus? Cadê a fé? Cadê a doutrina? Implanta uma fé, mas a fé vem por ouvir a palavra de Deus, né? 10:17, Paulo aos Romanos, mas não implanta a doutrina de Deus. Implanta uma doutrina do homem, que é para satisfazer a carne, para se cumprir, capítulo 2, verso 2 de Paulo aos Colossenses, que é a doutrina do homem. Agora a doutrina de Deus, ela traz o quê? Ela traz mudança, ela traz renovo, ela traz esperança, de fé e também de amor para com Deus, de amor para com o seu próximo e de amor pela palavra de Deus e principalmente pela doutrina de Deus. Fico eu na segunda carta de Paulo a Timóteo, mas agora eu vou para o verso 14 do mesmo capítulo 3, que assim está escrito: Tu, porém, permanecer naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Espera aí, presta atenção, isso aqui é forte. Nesse verso 14, capítulo 3 de 2ª carta de Paulo a Timóteo, eu vejo Paulo orientando: Ei, tu, porém, tem permanecido naquilo que você aprendeu? Mas espera um pouquinho, eu aprendi com quem? Com a religião? Eu aprendi com quem? Com o saudoso que partiu deste mundo? Ou eu aprendi com Jesus Cristo? Mas Jesus, ele não veio, ele não está aqui, mas ele deixou a sua palavra. Mas ele levantou um homem que me ensinou e ensinou você também. Que você tem que permanecer na fé, mas dentro da doutrina de Deus. Não na doutrina do homem. Você tem que dar ouvido à doutrina de Deus, não à doutrina de homem, nem à doutrina de demônios. Presta atenção. Agora, você vai aprender com quem? Com o homem ou com Jesus Cristo? Jesus não está aqui. Mas olha só. No capítulo 7, verso 16, o que ele falou para os fariseus? A doutrina não é minha, não é dele. Mas ele ensinou, na sua época Jesus, ensinou seus discípulos, seus seguidores, uma doutrina que vem de Deus. Agora, quem é que está nos ensinando a doutrina de Deus? Quem é que nos ensinou a doutrina de Deus? Se não foi o saudoso missionário que partiu deste mundo. Agora, como que eu vou voltar para as fábulas deste mundo? Não tem como. Mas fulano, ciclana, deixa fulana, deixa ciclana. Eu tenho que permanecer na doutrina de Deus. Continuo eu, isso mesmo. Dentro da 2ª carta de Paulo a Timóteo. Agora eu vou para onde? Para o verso 2 do capítulo 4, que assim está escrito: Que pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo, retaguardas, repreendas, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, um homem que se corrompeu, uma mulher que se corrompeu, ela não vai pregar a doutrina. De maneira nenhuma. Isso, você tem que estar ciente disso. Eu já estou ciente disso. Que o saudoso morreu. Claro, a substituição dele não vai pregar a doutrina, não vai trazer a doutrina de Deus. Isso eu tenho que estar consciente. Mas só que quem está substituindo tem que tomar esse cuidado, senão se corrompeu. Está corrompido. Por isso que não prega a doutrina. E bate contra a doutrina. A partir do momento que um líder, uma liderança, uma diretoria, a partir do momento que um pastor bate contra a doutrina de Deus e não traz a doutrina de Deus ao rebanho que está na sua responsabilidade, e não instrui os pastores das congregações, das anexos, a trazer a doutrina de Deus. Mas espera um pouquinho. Nem todos sabem trazer a doutrina. Então levanta alguém que saiba. Levanta alguém que saiba. Para mostrar a verdadeira doutrina de Deus. Então quer dizer o quê? Ele não vai abrir, de maneira nenhuma,
Não vai, ele não vai dar liberdade para a doutrina de Deus, porque ela sabe que a doutrina de Deus é ela que move a igreja à santificação, ela que leva à santificação, ela que leva a igreja a se autodoutrinar tanto do interior como do exterior. Porque ela aprendeu com Jesus Cristo. Mas peraí, Jesus aprendeu com Deus. Mas como Jesus não está aqui, mas levantou homens para nos ensinar, e nós aprendemos com Jesus Cristo através deste homem. Presta atenção. Fico eu agora, deixando o verso 2 do capítulo 4 de 2 Timóteo, e fico eu no mesmo livro de 2ª carta de Paulo a Timóteo, e vou para o verso 3 do capítulo 4, que diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Isso aqui é poderoso, hein? Esta palavra é forte. E é o que está acontecendo no nosso dia. Ninguém não está suportando mais a doutrina de Deus. Só quer saber a doutrina de homem. Só quer saber a doutrina de demônio. Porque é mais fácil, pode andar com liberdade, falar com liberdade, pode pregar a Bíblia, distorcer a Bíblia Sagrada no seu original. Pode entrar onde quiser, ir aonde quiser, pode se unir com quem quiser, com doutores de Bíblia, com doutores disso, daquilo, mas a concupiscência, que é desejo da carne, não foi liberto ainda. Isso é bíblico, e é o que está acontecendo no nosso dia. Olha só o verso 4 do capítulo 4 de 2ª carta de Paulo a Timóteo. E desviarão os ouvidos da verdade, olha só, voltando às fábulas. Ei, pera um pouquinho. Como que uma pessoa volta às fábulas estando dentro da casa de Deus, pregando? É quando ele ou quando ela não está na doutrina de Deus. E aonde que a gente vê no dia de hoje? Batonzinho na boca, pintura no zainho, não é assim? Cabelinho das mulheres tudo tosada, não é assim? Aí homens barbudo, olha, homens com bigode, mulheres todas sensuais. Ei, Jesus maravilhoso, ele mostrando pela sua palavra o que está acontecendo no nosso dia. Líderes, presidente querendo liberar o bigode, a barba, né? Trazendo doutores de Bíblia para querer mostrar que a barba pode ter. Olha a Bíblia te revelando você aí, ó, abençoado, que você está voltando para a fábula do mundo, do pecado, que tu aprendeste, sabe com quem? Aprendeste com o líder da nossa denominação, o que é santidade. E aí tá lançando devagarzinho, é que nem um chip, né? O chip vai vir devagarzinho, vai pegando até todo mundo querer aceitar o chip. Assim é para que todo mundo aceitar essa doutrina, não deixar a doutrina de Deus e querer aceitar a doutrina do homem. Presta atenção, isso é sério. Livro de Tito, deixando o verso 4, capítulo 4, de 2 Timóteo, agora eu vou para a carta de Paulo a Tito. No capítulo 2, verso 1, que está escrito assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ei, você não entende doutrina, então não fala, fica quieto. Mas que você entende, fala da doutrina, da santa doutrina. Instrui o rebanho, está na tua responsabilidade. Não vai pelas fábulas desses homens e dessas mulheres. Não. Mas fica naquilo que você aprendeu com o saudoso, através da palavra de Deus que ele nos ensinou. Não sai da doutrina de Deus. Presta atenção, isso é sério. Dentro do livro de Tito, na carta de Paulo a Tito, eu vou para o verso 7, capítulo 2, que assim está escrito: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Ou seja, não se corrompe.
Porque a partir do momento que você, eu ou nós sair da doutrina de Deus, nós vai se corromper. Nós vai querer usar barba, usar bigode. Andar de shorts. Dormir nesse calor, na cidade onde que eu tô, sem camisa, remangando a calça, né? Andar na rua com a calça, de calça, mas com a calça remangada até no joelho, não é que está acontecendo no nosso dia? Não anda de short, mas, né? As mulheres pintando, andando de roupas, enfim. Mas nós não aprendemos assim. A Bíblia não nos ensina assim. Mas o que ensina é homens corruptos, mulheres corruptas. Mas Paulo a Tito, ele está trazendo essa orientação, essa exortação acerca para que nós venhamos aprender dentro do verso 7 do capítulo 2 de Paulo a Tito. Em tudo nós temos que dar exemplo, mas na boa doutrina de Deus, não na doutrina do homem. Porque a doutrina do homem é imutável, é mudável, ela muda. A doutrina de Deus é imutável, ela não muda. A doutrina de Deus é temporária, a doutrina do homem é temporária, a doutrina de Deus não. Ei, volte para os caminhos de Cristo. Mas eu estou no caminho de Cristo, mas volte para o caminho da verdade. Capítulo 17, verso 17 do Evangelho de São João está escrito: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A palavra está aqui, a verdade está aqui dentro, ó. Não está no homem, mas está aqui dentro. Eu aprendimos a verdade aqui por dentro. Mas quem é que nos ensinou? Quem é que nos ensinou? O saudoso missionário nos ensinou. Agora, por que eu vou voltar para a fábula do mundo? Mesmo pregando? Por que eu vou voltar para a fábula do mundo, sendo que eu ouço diariamente irmãos reclamando que estão zombando da doutrina de Deus e implantando a doutrina do homem? A doutrina de Deus, ela não muda. A doutrina do homem muda. É o que eles estão fazendo. Implantando doutrinas que a qual ele aprendeu com quem? Com o saudoso missionário, e agora saiu da sua aprendizagem bíblica e entra na aprendizagem do homem, ensinando a pecar diante de Deus através do quê? Do seu corpo. Que Deus vos abençoa. Que Deus vos ilumina. Que assim a palavra de Deus continua nos exortando, nos ensinando as verdades que nós estamos vendo com nossos próprios olhos e ouvindo com nossos próprios ouvidos. Mas louvado seja Deus que ainda tem homens que ainda nos ensina a verdadeira palavra de Deus acerca da santificação, acerca da doutrina de Deus, que a qual nos levará ao céu, nos levará às mansões celestiais que está preparado para tudo quanto ele amam. E guardam o quê? A doutrina dele. A doutrina de quem? De Deus, que a qual ele mesmo nos ensinou através do saudoso missionário. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumina. Volto novamente com vocês, através desse canal do YouTube, trazer mais um belíssimo estudo da Palavra de Deus. Quem vos despede com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira.